Olá pessoal, tudo bem? Vamos então ao quarto vídeo da série do plano de contas. Espero que esteja estudando com bastante afinco e dedicação, afinal de contas não podemos ficar parados. Bom, na estrutura de conta de custos, então, nós temos aqui o custo de produção. Então, aqui um exemplo, esse plano de contas é uma empresa do setor de alumínio, por exemplo, não é? Então, o que nós temos na composição do custo do produto? Então, lembrando, o que é mercadoria então? Mercadoria é aquele produto que não foi meu, mas que foi de uma fábrica em que eu revendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de venda de televisor, eu compro o televisor, dou entrada no meu estoque de televisor e vendo o televisor. Agora, se eu sou o fabricante de televisor, eu vou comprar os componentes, que a gente chama de matéria-prima, e vou gastar para poder produzir. Então eu compro fio, compro componente eletrônico, compro gabinete, e tudo isso para mim, ele entra na condição de matéria-prima. Eu transformo esses itens num produto somado ao meu custo indireto de fabricação, que são os custos da fábrica, e somado com a minha mão de obra. Então essa composição, ele vira então um produto. Então, à medida que eu vou tendo esses gastos, ele entra no meu sistema de custo de produção. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui custo de materiais. Que tipo de material que eu tenho? Matéria-prima e embalagem. À medida que eu faço as requisições, eu vou transferindo então para o produto em processo, que é chamado também produto em elaboração. Então, a gente vai ver num próximo vídeo então como é que a gente faz a contabilização disso, né? Obviamente que no Razonete a gente vai simplificar bastante isso, mas é só vocês voltarem nesse vídeo, olhar aqui quais são as contas que são referentes. Então, quando eu tenho, por exemplo, a conta produto em processo, né? Então da matéria-prima eu tenho ela no meu ativo, e aí quando eu transfiro ela para resultado, ela vai entrar nessa conta aqui, ó, tá? De produto em processo. Bom, e aí eu tenho também a mão de obra. Veja que eu tenho aqui algumas contas que aparecem no grupo de despesa também. Então eu tenho salários, 13º, vale transporte e assim por diante. Então tudo que eu gasto de mão de obra da fábrica, de salários da fábrica, ela entra em mão de obra. Tudo que eu gasto em salário administrativo, ele vai direto para resultado. Então todos esses gastos aqui de produção, ele irá compor então o custo do meu produto, ok? Bom, então eu tenho aqui o custo serviço de terceiro. Então, por exemplo, gastos que eu tenho para poder produzir alguma coisa, processamento de embalagem, INSS e tudo mais, também compõe. E aí eu tenho os custos indiretos, que chamado também, alguns autores chamam de GGF, gastos gerais de fabricação, e outros autores então chamam isso de CIF, que é o custo indireto de fabricação. A gente vai usar bastante a terminologia CIF, que é o custo indireto de fabricação. Bom, pois bem, no custo indireto de fabricação, veja que eu tenho a mão de obra indireta e tenho aqui salários também, tá? Então eu tenho salários do 13º, enfim. Basicamente, a mão de obra, tanto a direta, voltando aqui, ó, mão de obra direta, que é a chamada MOD, que a gente chama, a terminologia, e a MOI, que é a mão de obra indireta. Então a soma da MOD e da MOI faz a MOB, que é a mão de obra, ok? Bom, a diferença que a mão de obra direta, voltando aqui, veja que eu estou indo e voltando no plano de contas, né? Então a mão de obra direta, ela é aquela do operário que trabalha diretamente com o produto. Então, por exemplo, aquele produto que eu estou fazendo iogurte, então é aquele servidor, aquele funcionário que está manuseando a máquina, que está fazendo o manuseio direto da máquina. Já a mão de obra indireta é aquele que, por exemplo, tem um supervisor da fábrica, o pessoal que faz manutenção de fábrica, o pessoal que dá o suporte ao operador da máquina, né? Então ele entra como mão de obra indireta. Mas ele é custo do produto? Sim, ele é custo do produto. Mas de que forma que ele vai entrar então no produto, sendo que ele atende a pessoa que faz o iogurte, que faz o requeijão? Então eu tenho vários produtos que serão fabricados. Como é que ele entra nesse custo aqui? Por forma de rateio, é o que a gente vai aprender no decorrer do curso. E aí eu tenho, dentro disso ainda, dos custos indiretos, eu tenho os gastos gerais de fabricação. Veja que esse plano de contas, ele está assim, ó, custo indireto de fabricação, entra a mão de obra indireta e entra os gastos gerais de fabricação. O que são os gastos gerais de fabricação? Eu tenho, por exemplo, energia elétrica. Muito bem, como é que eu vou saber se essa energia elétrica é da fábrica ou é da área administrativa? Aí eu preciso de tecnologia para isso. Então, digamos que eu tenho um único relógio de fábrica, da empresa no geral, lá no portão,
e essa energia ela é distribuída para a área administrativa e para a fábrica. Então eu tenho que ter um controle bastante eficiente de mensurar. Então normalmente o engenheiro pode fazer um mapeamento da empresa como um todo e dizer o seguinte: olha, computadores da área administrativa, lâmpadas, elevadores, tudo da área administrativa representa X quilowatts, da fábrica representa X Y quilowatts. Muito bem. Na fábrica, se eu tiver nas máquinas alguma forma de mensurar quanto que cada máquina consome na medida que você liga ela, então você vai apropriando o custo. Mas aí energia elétrica é bem complicado, porque a máquina está trabalhando com o horário de energia normal, o horário de pico. Então lembra que o custo da energia elétrica ela não é linear em todos os horários do dia. Então algumas indústrias optam por trabalhar de madrugada, à noite, em que a energia elétrica é mais barata. Então eu tenho duas variáveis que eu tenho que controlar: a quantidade de consumo físico da energia, que seria em quilowatts, e o valor financeiro, dependendo do horário. Então é uma combinação, é uma estrutura que eu tenho que fazer só para controlar a energia. Lembrando que algumas fábricas a energia elétrica é um custo bastante alto, né? Então é um insumo bastante importante. Então, por exemplo, aqui eu vejo que eu tenho vigilância e limpeza. E a vigilância, o vigilante, como é que eu faço? A gente faz rateio também, se ele cuida da área administrativa e da fábrica também. Enfim, todos os gastos, eles serão ou despesa ou custo, e ele será canalizado de acordo com o critério de rateio. Veja que tem aqui depreciação e amortização também, a gente vai ver durante o curso como é que a gente faz isso. E aí eu tenho o custo de produção, ok? Então eu tenho o custo direto e variáveis e... por exemplo, aqui do setor cobre, então ali era do setor de alumínio, agora do setor cobre, que se repete tudo novamente. Então eu tenho por setores. A gente vai ver também, aprender sobre chamada departamentalização, como é que a gente faz essa distribuição pelos vários setores. Então normalmente o custo passa pelos setores, depois dos setores ele entra no produto, ok? Bom, então nós estamos encerrando então um vídeo sobre o plano de contas e eu sugiro então que à medida que vocês vão fazendo então a contabilização, vocês peguem o plano de contas e vão observando qual é a conta que se refere a isso, porque no decorrer do curso agora a gente não vai ficar trabalhando muito o plano de contas, vamos trabalhar só nos razonetes, que é muito mais simples, né? Então esse plano de contas será enviado para vocês também, né, em Excel, para que vocês façam o acompanhamento disso e durante o decorrer do curso a gente vai simplificar isso, ok? Então um abraço, até o próximo vídeo.